Olá pessoal, boa noite. Estamos entrando agora ao vivo. E hoje nosso tema vai ser como manejar a ansiedade. Vou chamar aqui a Ivana. A Ivana já entrou. Nós vamos fazer só um testezinho aqui rapidinho para a gente poder começar. Deixa eu convidar a Ivana aqui. Vamos ver se vai entrar. Ivana, acho que você vai ter que me aceitar aí. Deixa eu ver aqui para me chamar ela. Bom, pessoal, tudo bem? Chegou! Olha! Oi! Oi! Estão ouvindo a gente bem, gente? Oi! Tô vendo umas carinhas conhecidas entrando. Ah, que coisa boa! Verdade. Que legal. Olha, a gente vai começar agora. A gente já pode começar, né? Claro. Temos muita coisa para conversar hoje aqui. Bora lá. Bom, gente, para começar, nós gostaríamos de agradecer, né, a todos vocês que estão aqui e por estarem aqui presentes com a gente e compartilhar esse momento, né, conosco, né, Ivana? É isso aí, Edilane. É um dia de feriadão dedicado a nós, trabalhadores, todas. Aham, isso mesmo. Dar um beijo para todos os nossos colegas psiquiatras, psicólogos. Parabéns para nós. Um beijo para nós. A todos os educadores Verdade. também. A todos os ouvintes que estão aqui, que estavam trabalhando, ou hoje, né, dia de feriado, mas eu vou te falar uma coisa, viu, Ivana? Para mim hoje não foi feriado, hoje eu trabalhei o dia todo em casa. Normal. Normal. Ai, ai. É Então, verdade. gente, a Ivana é uma querida, né? Nós estamos combinando já há um tempo de estarmos ao vivo com vocês. Ivana, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E, gente, a nossa conexão foi bem legal, né? Desde o primeiro dia mesmo. Nós participamos de um grupo de estudo e a gente compartilha muito sobre a terapia cognitivo-comportamental e as terapias da terceira onda. É um momento, talvez a gente converse sobre isso em outro momento. E a gente conversando, a gente começou a se comunicar pelo WhatsApp e formou uma amizade, podemos dizer assim, né, Ivana? Perfeito. E, Ivana, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre a sua formação, aqui para o Pois pessoal te não. conhecer. Obrigada. Então, pessoal, eu sou daqui de Uberlândia, né? E me formei aqui também em psicologia. Já tem 20 anos de formada. Ah, vamos condenar a idade. Infelizmente. E durante muitos anos eu trabalhei na área da psicologia, porém em empresas, né? Na psicologia que a gente chama de organizacional. E foi uma experiência muito boa, porque a gente vê, né, na área do negócio, na área do recrutamento e seleção, do clima da empresa, avaliação de desempenho. São muitos conhecimentos que a gente pode colocar em prática na área da psicologia que lida com isso, com o humano, né? O humano em qualquer lugar Aham. que estiver, né? No trabalho, na escola. E então depois eu fui para trabalhar na área social, trabalhei em ONGs e quando eu entrei nessa área, eu comecei a me encantar pela área da infância e da adolescência, que é onde Olha me que legal. para o mestrado, né? E aí no Uhum. mestrado eu desenvolvi
um trabalho bem voltado para a questão dos transtornos de conduta, né, na infância e adolescência. E hoje eu trabalho apenas em consultório particular. Né? Eu fui caminhando aí na minha formação para chegar nesse ponto que eu estou. Acredito que um grande amadurecimento aí na minha formação por toda essa trajetória. Amo muito a psicologia. É uma área que a gente nos desafia a estudar muito, né, Edilane? Muito. Pelo espaço estarmos aqui. Verdade. E assim, nós compartilhamos a mesma paixão, né, que é a clínica. Eu trabalhei também com o terceiro setor, né, com a parte de ONGs, e sempre fui apaixonada pela clínica, né, e desde então a gente até conhece pessoas, tivemos professores, né, em comum, olha que legal. E eu me apaixonei mesmo já na formação mesmo em neuropsicologia. E por incrível que pareça, não era porque eu tinha muito conhecimento, não era porque... É porque eu tinha dificuldade mesmo para conhecer. E eu falei, cara, eu preciso entender um pouco do cérebro e da mente humana, porque é sensacional, né? E aí eu conheci a doutora Renata e o doutor Ederaldo, que a gente tem, né, o conhecimento em comum, e fiz a minha primeira especialização em neuropsicologia, trabalhando também com crianças em abrigos, né? E logo depois eu falei, eu preciso conhecer mais e terminei agora, um ano passado, minha segunda especialização em cognitivo comportamental. E depois, na terceira onda do grupo de estudos, a gente chegou e se conheceu, né? Eu vou fazer 10 anos de formação, então, falo assim que é incrível quando a gente pode compartilhar e conhecer pessoas que têm um tempo maior já dentro da psicologia, mas que a gente compartilha a mesma paixão, né? E, enfim, então, assim, a questão do trabalho, eu acho que entra muito nisso, né? Atrela muito nisso. E a gente falando hoje sobre o manejo da ansiedade, a gente fala também sobre essa questão do trabalho, que eu acredito que seja uma das grandes questões de estresse, né? E de ansiedade. E muitas pessoas até vivem essa experiência no trabalho porque não se identifica com o que fazem, né, Ivana? Acontece bastante, acontece muito esse match aí, né? E administrar todas as áreas da vida, sendo que o trabalho é uma delas e não toda, né? E às vezes a gente se vê sucumbido no trabalho e deixa as outras áreas que são muito importantes na vida com menor atenção. Isso com certeza agrava sintomas de ansiedade. Agrava, verdade. Então vamos lá, né? Falando do manejo da ansiedade, eu vou passar essa bola para você começar. Bora lá! E... Muito bem, estamos aqui para dividir. E eu acho muito bacana que você colocou aí, né, já um gancho na questão do trabalho, né, como um eixo que pode causar a questão da ansiedade. E atualmente, nós, no momento de pandemia que estamos todos vivendo, né, uma crise mundial, o fator ansiedade relativo ao trabalho, ele também tem ganhado outras versões, né? Muito. Então, a psicologia, a psiquiatria tem se debruçado muito no comportamento das pessoas nesse período de pandemia e já se preparando, porque nós somos uma equipe que nós não estamos lá no hospital, na linha quente, na zona quente, né? De atenção à pandemia, mas nós somos o bastidor. Nós estamos aqui, né, no manejo de coisas que estão vindo depois, né? Então, isso a gente tem observado que na questão relativa ao trabalho, a gente vai ter aí, no futuro muito próximo, outras demandas de ansiedade na relação com o trabalho. Por exemplo, você, eu, a maioria que está nos assistindo, teve que fazer modificações na sua rotina, no seu dia a dia, né? Para poder adequar a questão do trabalho com a situação atual. Né? E é natural também que inicialmente, né, a gente se sinta apreensivo, a gente se estresse, né? Porque
Eu falo assim, que a vida de uma grande maioria, ou não vou generalizar como todos, mas uma grande maioria virou assim, de pernas pro ar, né? Então, assim, quem trabalha, né? Mulheres que trabalham, que a criança vai para a escola, né? Vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu trabalho e busco trabalhar nos horários que meu filho está na escola, por exemplo. Então, mudou, né? E assim, eu tirei férias, já tinha combinado umas férias com meu marido no mês de abril. Olha para você ver. A gente tinha combinado férias e não saiu conforme planejado. Tiramos férias, né, entre aspas, mas assim, tivemos que mudar totalmente, né? Como eu sempre dou esse exemplo assim, eu tive que fazer do limão uma limonada. É isso. É isso. Né? Aí a gente já começa a relacionar a questão, né? A gente está agora falando, dando um ênfase na questão do trabalho, né? E vamos tentar relacionar isso com a ansiedade agora, né? Para fazer um gancho com o nosso tema. A ansiedade, ela tem sintomas, né? Ela nos traz sinais físicos e sinais cognitivos, mentais, ali na zona do pensamento, né? Aquela ruminação. Ela tem uma projeção futura, né? A gente costuma falar que a pessoa que está ansiosa, ela não está no presente, ela está vivendo, né? Está sempre na expectativa do que vai acontecer, do que pode acontecer, né? Do que deveria acontecer. Exatamente. Nós vivemos isso hoje, né, Edilane? Marcando, né? E todos nós passamos por isso de alguma forma, né? Marcou um casamento, marcou uma live, vai fazer uma entrevista de emprego, tem alguma coisa que gera aquela sensação fisiológica. Vamos lembrar dela no nosso corpo, né? Quem estiver assistindo, vai lembrar aí, né? Nossa, quando eu tô ansioso, né? Eu sinto lá nas mãos geladas, no estômago, às vezes começa a dar aquela embrulhada, né? A cabeça começa a dizer que tá flutuando, tá viajando, e você parece uma pipa, né? Que você não tá conseguindo puxar a linha dela. Então, tudo isso são sinais que a ansiedade vai demonstrando que ela tá ali, né? Batendo na sua porta. E assim, quando a gente pensa na questão da ansiedade, né, eu acho que isso ainda, para muitas pessoas, existe essa dúvida, né, do que realmente é a ansiedade. A ansiedade é algo natural, nós precisamos sentir, né? Por exemplo, hoje a gente até estava comentando, estamos ansiosos para essa live acontecer. É uma ansiedade muito positiva, né? A gente precisa, na verdade, a gente precisa sentir a ansiedade para tomada de decisão, para fazer uma escolha, para um momento especial. Mas agora a gente fica imaginando você experimentando essa ansiedade, essas sensações físicas o tempo todo. Sim. Esse pensamento ruminativo, né? E aí entra uma grande questão, né? A catastrofização das situações. Exato. A gente tem os vieses, né? Que a gente chama as distorções cognitivas, né? Que vão aí entrando na nossa forma de gerenciar, né? Por que a gente fala da ansiedade no âmbito de um transtorno? Porque a gente precisa falar dela como uma forma que a gente pode gerenciar, manejar. Como você disse, ela é positiva. Quem não sente ansiedade, vamos dizer assim, bem grosso modo, quem não tem ansiedade não está vivo, né? Não. Não está vivo. Tem alguma coisa errada se você não sente ansiedade, né? Então, ela realmente entra muito na questão assim, né? Quem não sente ansiedade, muitas vezes vivencia apatia. Exato. Aí entra uma outra questão que a gente pode falar num outro momento, né? Já vamos deixar na agenda. Isso mesmo. Então, assim, quando a gente vive uma situação de ansiedade, é importante que a gente saiba que é uma emoção, um sentimento necessário. Mas, né, porém, é a forma que a gente maneja. Se existe aquela ansiedade que a cada momento ela se agrava,
o pensamento ruminativo continua ali o tempo todo, né? Vamos colocar sobre essa questão que nós estamos vivendo agora, que é claro, né, que todos nós vivenciamos emoções, diversos tipos de emoções, né? Preocupações mesmo com o que vai acontecer daqui para frente. Esses dias eu estava comentando com uma colega que muitos especialistas de várias áreas da economia, da saúde, disseram que assim, que a gente vai viver um novo normal daqui para frente, né? Então, assim, tudo isso gera diversos tipos de emoções, nem falar em conta também da questão de pessoas que estão preocupadas com o trabalho, com a perda do trabalho. E aí, se esse pensamento ele passa a ser questões reais. Porém, nós também temos algumas questões ligadas às nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Isso está muito mais ligado à forma como a gente interpreta do que a própria situação em si, né, Ivana? Exato. Esses dias eu li uma frase que fala assim, pensamentos são histórias. Por quê? Porque um pensamento, ele é uma linha que vai emendando na outra, né? Se você deixa ele fluir, ele vai seguir um caminho e você não sabe onde ele vai parar, né? Então, e a questão da pessoa que é ansiosa, a tendência dela é que esses pensamentos vão se relacionando a fatores negativos. Aí entra a questão da catastrofização, desse viés negativo, né? Esse olhar que nossa, tudo vai dar errado, né? A minha visão é de que tudo vai dar errado. Então, essa questão do pensamento para a pessoa ansiosa tem essas características, né? Claro que eventualmente ele pensa, não, mas vai dar tudo certo, eu estou ansioso porque eu estou me preparando, eu estou me organizando, e esse é o lado positivo da ansiedade, né? Que ele te provoca a criar medidas, né, que te movam, né, para uma segurança, né? Então ela tem. E você falou uma coisa. Algumas pessoas, muitas vezes pacientes mesmo, trazem para mim uma questão assim: eu tento pensar positivo, mas eu não consigo, né? É muito interessante isso. Não, mas eu até tento, mas eu não consigo. Isso está muito ligado às crenças que ela já tem sobre a interpretação das coisas, né? Verdade. E foi legal você pôr isso, porque a gente muitas vezes associa a ansiedade à fase adulta, né? Então, nós estamos aqui conversando, maioria com certeza vai ser adulto que está aqui assistindo, mas a gente tem o público infantil que sofre também de ansiedade. Muito. Né? Nós temos na literatura científica, né, nós temos 2 casos muito estudados, que é a questão do autismo seletivo, né, aquela criança isso mesmo. Se cala, é uma que trava, né, que se bloqueia em situações de estresse, né? Isso. E tem também aquela famosa ansiedade de separação, né, que é muito comum a se viver na infância, nas primeira idade ali, né? Bom, quis fazer esse gancho com a questão da infância, Edilane, até para falar sobre muito interessante as crenças, né? Porque são formas aprendidas de você lidar com as coisas e quando na fase adulta você ainda mantém aquele comportamento, né? Que de certo modo é ineficiente, ele não é resolutivo, né? Então a gente cresce aperfeiçoando, né? Isso. E aperfeiçoando uma distorção também, né? Isso vai demandar muito da forma que a gente lida com a criança, que a gente ensina a criança a manejar essa ansiedade, todo esse processo. E claro que nossa geração, gerações anteriores, né, nós não aprendemos a manejar, nós não aprendemos a identificar as emoções, muito pelo contrário. Se a gente chorava, se a criança chora, cala a boca, menino, para de chorar, né? E é uma coisa que a gente aprende. Só um minutinho, deixa eu só dar uma olhada. Se ela tiver, eu vou mudar o discurso. Tô brincando. Desse jeito. Então, assim... Oi?
Tá cortando, Ivana. Desculpa, tá Cortou um cortando, eu não te pouquinho ouvi. mesmo, voltou. Cortou. Repete aí pra nós. Opa. Não, eu Ó, brinquei. meu Eu marido ia já ver se tá minha aqui amiga online. Bom, quero aproveitar essa pequena pausa, porque a ansiedade batendo, né? A gente vai vendo os nominhos subindo, né? E muitos tchauzinhos, muitos smiles, né? Então, quero pedir um espaço Ah, para dar um oi para alguns nomes que eu já vi subindo aqui, né? manda aí, pode É a falar. Tia, a Joana, a Dinda, né? Que a gente chama, a Letícia, minha filhada, a Sandra, uma amiga, Sandra Rejane. Já vi também aqui a Cecília, já vi a Heloísa, vi bastante nominhos aqui, gente. Se eu não falei de alguém, ó, Elaine Costa, se eu não falei, mas eu tô vendo os nominhos de todo mundo. E dá um orgulho É muito danado, legal, né? Muito legal. muito. Eu falei assim, primeiro que apareceu, né? O, Quando eu entrei aqui online, o meu marido ele estava ali trabalhando ali numa hortaliça, né? Falou que a pandemia, todo esse processo de isolamento, que eu não chamo de isolamento, ela nos trouxe muitas coisas boas também, né? Que é conhecer um outro lado, Verdade, verdade. conhecer Legal. algumas habilidades que a gente não sabia que a gente tinha. Então, meu marido entrou Sim. aqui agora. Também eu vi a Paula, o Murilo, ou duas Paulas, né? Tem duas Paulas do Murilo. Estou super feliz de ter pessoas aqui com a gente e participando aqui. A Claudineia. É, E teve uma meu pessoa que marido comentou aqui. é Ah, ó, tiveram algumas pessoas que disseram que querem, que gostariam de estar aqui e pelo horário não já tinha algum combinado, mas vão assistir depois. A Camila, né? Obrigada, gente, por vocês estarem aqui com a gente. E teve um comentário aqui que eu quero só ler ele aqui, porque eu achei muito interessante. Foi da Nina. Ela disse, haja catastrofização. Quando vê, já chegou no apocalipse, né? tipo isso. E às vezes o nosso comportamento, né? Porque assim, quando a gente pensa numa catastrofização, o nosso comportamento é esse, né? E acaba que gera um apocalipse mesmo, viu, Nina? É a Aline, que linda. Aline, Ah, você tá bem psicoeducada. Amei. Parabéns. Gostei muito do comentário da Claudineia, né? Um pouco de ansiedade tira a gente do comodismo. E por isso que é isso importante. mesmo. Perfeito, Claudineia. Temos que ter sim. E, bom, aí a gente estava num ponto muito importante, né? Falando sobre a questão de como que a gente aprende um manejo da ansiedade, né? Que muitas vezes ele é inadequado. Ou ele é reprimido, como você deu o exemplo, né? Não sente isso, para com isso, né? Guarda esse choro. E a gente acaba envolvendo outros recursos inadequados para lidar com isso, É né? verdade. E E um então, deles é a própria fuga, né? Fugir isso. das emoções que eu estou sentindo, fugir da situação que eu estou vivendo, né? E muitas vezes as pessoas elas nem buscam o tratamento e a ajuda necessária, né, para um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque assim, é só uma ansiedade, ou nomeia, né, o estresse por ansiedade, ou o medo também, né, e acabam que não buscam a ajuda mesmo em relação a isso, porque eu falo assim, que na verdade hoje, nos dias de hoje, nunca se falou tanto de emoções, né? Sim, Mas acaba que, como é algo que a gente aprende, né? É uma situação aprendida, a gente passa a falar, não, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar de sentir ansiedade. Só que isso piora, né? A ansiedade, ela aumenta cada vez mais. Porque não existe ali um acolhimento. Tem um sentimento muitas vezes, de culpa por estar ansioso. Fala, nossa, gente, mas eu sou muito bobo para estar pensando numa coisa dessa, para estar ansioso desse jeito. Passei mal por pouco. Não tem um acolhimento daquilo que está acontecendo. E isso é uma uma mente forma de crítica, manejar a ansiedade. uma mente crítica punitiva, né? Punitiva. Verdade. Eu gosto desse olhar, né? Quando você fala
de como que a gente olha a ansiedade. A gente olha com um olhar muito crítico, muito punitivo, né? Pouco compreensivo sobre o que é esse sinal, né? Que é sinal de que eu estou com medo de algo, estou sentindo, não estou preparado, não estou bem, né? Tem alguma coisa que não está me deixando amparado, né? Então, essa sensação de segurança, dessa dificuldade em enxergar que no futuro eu tenho condições de enfrentar aquilo que eu estou pensando, que eu estou imaginando, me gera todo esse sintoma de ansiedade, né? Então, Tá. acho que essa visão é interessante. Eu vou trazer um exemplo aqui, né, do que a gente está vivendo agora, da pandemia. Existe uma grande relação da ansiedade e o controle excessivo sobre alguma coisa, né? Então, trazendo, por exemplo, agora, né, da pandemia, muitas pessoas estão acessando o tempo todo as mídias, a televisão, para saber informação sobre o assunto. E isso tem gerado uma ansiedade enorme. Porque o que acontece muitas vezes quando a pessoa ela começa a ter esse comportamento, né? Uma forma de defesa ou de controle, tipo, eu preciso ver o que está acontecendo, o que está se passando para eu poder... para eu poder... Me preparar. Isso, me preparar, eu preciso estar preparado. Na verdade, a forma que você vai se preparar, né, talvez de se desligar um pouco das mídias mesmo, no sentido de ficar buscando muito essas informações, porque isso vai gerar uma ansiedade muito maior. E, Ivana, tenta mudar de lugar, porque a sua Ivana, aprender a gerenciar, né? Uma delas foi. A sua internet, ela tá oscilando um pouquinho. Ok. Acho que agora voltou. E então, assim, e muitas vezes a pessoa ela começa a experimentar ansiedade logo pelo fato dela tentar controlar demais as situações. Isso gera uma preocupação muito maior, né? E uma coisa vai levando a outra. Sim. Esse comportamento que a gente está vendo agora na pandemia é muito interessante para a gente entender, né, que vão ter coisas novas aparecendo, né, novas formas de lidar, que a gente pode agora já começar a aprender, né, desde já. Por exemplo, você falou da questão das notícias, né? Recentemente eu coloquei uns canais aí de comunicação que eu sempre falo com as pessoas. Gente, ler notícia uma vez no dia é o suficiente. É o suficiente. Eu já fiz o teste, já assisti vários jornais durante o dia, repetem muita informação, né? Então, assim, escolhe um canal da sua confiança, né? Que vai te trazer a informação que você deseja ouvir, se está aumentando, se está diminuindo, enfim, e notícias que sejam realmente do seu interesse, né? Filtrar isso, poder. A gente pode trazer a coisa aqui para nós, né? Para nossa responsabilidade de registrar, né? E o que vai fazer com que a gente previna, né? Qualquer situação, seja pandemia, qualquer situação, as medidas que nós vamos tomar de cuidados e não daquilo que a gente ouve, né? O tempo todo. Para mim, né? Também. É verdade. O Murilo perguntou aqui como que eu sei se a ansiedade é boa ou ruim, é isso mesmo? Que subiu aqui? Isso. Como identificar a ansiedade, boa ou ruim? Bom, na verdade, a ansiedade boa é aquela que te impulsiona, né? É aquela que você diz, nossa, eu preciso tomar essa decisão, e aí você começa a fazer um planejamento, né? Você começa a observar aquilo que você precisa fazer. Já a ansiedade, vamos dizer, ruim, né? A ansiedade ruim é aquela que te paralisa muitas vezes, ou é aquela que te rumina o tempo, você fica o tempo todo preocupado com o que está por vir. E essa preocupação com o que está por vir, existem pensamentos e emoções também que vão te paralisando
Também, né, Ivana? É, a ansiedade, o transtorno ansioso, né, ele tem a gente pode pensar nele como um eixo, né? Mas a gente tem outras doenças, outros transtornos que também Isso geram mesmo. ansiedade, né? Então, hoje Uhum. a gente está falando basicamente do transtorno de ansiedade. Até agora, tudo que nós falamos, a gente contextualizou a ansiedade, né, no cenário atual. A gente falou da questão Isso. fisiológica, né? Como é que ela está acontecendo aí no seu corpo. Então, a gente está fazendo esse cenário. Mas é muito importante a gente também dar essa característica. A ansiedade, ela pode ser tratada, ela deve ser tratada, e quando ela tem uma durabilidade em você, com esses sintomas e esses sinais que a gente comentou aqui, pensamentos do corpo, né, toda essa fisiologia, e que isso dura muito tempo e que Uhum. observa que isso atrapalha pelo menos uma ou mais Isso. áreas da sua vida, Áreas da vida. é um problema para você olhar com Uhum. mais profissionalismo, com mais profundidade, né? Procurar Uhum. um apoio profissional para isso. Por quê? É. Porque é um sinal de que tem mais coisas aí, vamos dizer, subterrâneas, né? A sua ansiedade, Isso. as crenças, né? Uhum. A ansiedade é só a ponta do iceberg, né? Na verdade, tem outras questões ali por trás que precisam ser tratadas. Exato, exatamente. Esse é o ponto, né? Uhum. Então, a gente vai avaliar um paciente com ansiedade ou não, a gente vai conversar com ele, ver todo um histórico, né? Porque a gente também tem fatores de uso de substâncias que aumentam a ansiedade, né? Hábitos de vida que podem levar à ansiedade, que às vezes pequenas Uhum. mudanças na rotina diária vão te ajudar a diminuir essa ansiedade, né? Então, assim, a gente Uhum. precisa, né, quando a gente está acolhendo esse paciente, investigar várias coisas, né? Isso. Não somente Isso esse sim, mesmo. porque eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho pensamentos acelerados, eu tenho taquicardia, né? E por que isso? Por que muitas vezes a gente precisa aprofundar? Porque eu já trabalhei em RH, falei aqui no começo, né? Fazer Falou. um paralelo aqui sobre essa questão de preciso olhar isso com mais Uhum. profundidade. Na época que eu era de RH, quando a gente ia fazer aquelas perguntas legais da psicóloga da empresa, né? Qual que é o seu defeito? Sou Sou- ansioso. Ó, e Aham. sendo as pessoas a primeira opção, sou ansioso. Bom, é terrível, gente. Uma pessoa que vive ansiedade, ela não tem uma boa qualidade de vida, né? Não. Ela sofre muito. O pensamento dela é muito difuso, uma dificuldade imensa de concentração, de planejar, de se organizar, né? Aquela Uhum. sensação de que a qualquer momento ela vai ser surpreendida por algo, né? Então, É é uma verdade. pessoa que tem tranquilidade. É. E Não, e assim, é uma pessoa que fica a todo momento preocupado, né? E existe uma exato, grande questão ligada à ansiedade também, né? É, claro que dentro de vários estudos, artigos científicos e até mesmo dos atendimentos que a gente faz, que muitas vezes a ansiedade ela está muito atrelada à questão da preocupação excessiva do julgamento, né? O olhar do outro sobre mim, né, Ivana? Acho que é exato. interessante a gente falar sobre isso. Sim, a nossa mente, né, ela é naturalmente divagante e crítica, né? Então, Isso faz parte mesmo. da nossa, é uma caixa de Pandora, né? Então, ali tem É, coisas que vão se associando, que vão tecendo histórias e a gente vai deixando, né? Então, a gente vai, isso. no trabalho terapêutico, a gente vai pegando o fiozinho, né, da Esse meada, gancho. fazendo quase que um bordado, né? Então, É. vamos desses pensamentos difusos aí, pegar linha por linha e vamos Uhum, bordar aqui, né? Vamos juntos. uhum. E ela tem também esse viés da crítica, né? Da autocrítica, do medo de ser julgado pelo outro, Isso. né?
será que se eu não fizer bem aquilo que eu quero lá no futuro, né? As pessoas vão me Uhum, achar incompetente, incapaz. Então, uma noção de desvalor, de desamor, uhum, né? Coisas que aparecem muito no repertório, no discurso, né? Das pessoas que uhum. essa ansiedade que a gente chama de patológica, né? Isso mesmo. Olha, o Thiago está perguntando aqui como posso controlar a ansiedade, pois quando está muito atacada, não consigo parar de comer. É um outro lado também da ansiedade, né? Tá ligado aos transtornos alimentares. Então, assim, existe uma diferença que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar quando elas estão ansiosas, porque a grande maioria já liga a ansiedade a uma crise de ansiedade. Eu estou ansioso no momento de uma crise de ansiedade. Mas existem emoções por trás ou situações. É como a gente estava conversando, Ivana, antes, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu tô ansiosa, mas eu não sei por quê. Eu estou ansioso, mas eu não sei por quê. Tava tudo bem, eu estava assistindo um filme, tive uma crise de ansiedade. Uhum. Mas sempre quando se está ansioso, existe um motivo, uma situação. Teve uma situação em si ou até uma interpretação de uma situação, né? Então, quando já está atacada, né, digamos assim, que o Thiago falou aí, você tenta tirar o foco dessa ansiedade, né, Uhum. e foca para a comida. Então, assim, Essa como controlar nesse momento, né? Pode falar, adoro, Ivana. adoro quando aparecem essas associações, né? Com comida, com sono. Isso é muito Com bacana, porque sono. a gente consegue Uhum. falar para vocês coisas que são sintomas mesmo, né? Mas Isso, continua aí. isso Depois eu quero mesmo. dar uma figurinha aqui pro pessoal. Vou ver se eu consigo. Tá, tá. Então, assim, esse é o momento X da questão. Olha, eu tô em crise de ansiedade, mas antes, é o que eu sempre costumo falar para as pessoas que a gente precisa, né? Nós precisamos aprender, quando a gente fala de manejar uma ansiedade, antes disso, a gente precisa aprender a reconhecer as nossas emoções. O que está acontecendo nesse momento? O que aconteceu comigo? Por que eu estou me sentindo ansioso? É uma pergunta que, assim, não consigo responder, não sei. Mas, assim, o que passou nesses últimos dias? O que eu vivenciei? Quais as experiências que eu tive? Quais foram as minhas interpretações diante das situações? Né? Porque no momento de crise, o que as pessoas vão tentar fazer mesmo é desfocar nela, né? Então eu Eu vou focar, ou muitas vezes seguinte, na bebida alcoólica, né? eu costumo dizer o seguinte, né? A ansiedade, ela põe a gente para flutuar, né? Então, ela joga a gente para uma espiral, puff, né? E você fica lá rodando. E ela é uma espiral descendente, ela é uma espiral que vai te levar para um É, lugar muito escuro e muito ruim, né? Então, eu digo o seguinte, falo, olha, a gente precisa pôr âncoras. Vamos pôr âncoras nessa espiral, porque em algum é, lugar você precisa dar uma parada para respirar, né? uhum, Sentir. Por quê? isso Porque mesmo. a gente consegue interromper a dinâmica da ansiedade quando a gente consegue, de certo modo, desacelerar esses pensamentos. E como fazer isso? Nos conectarmos com a nossa fisiologia, principalmente, né? Isso. Então, por exemplo, eu Prestar tô tendo atenção com o que está acontecendo no momento, né? isso. Essa é uma das âncoras, né? Uhum, Porque uhum, o quadrinho que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, né? Não sei se está dando para todos verem. uhum. Dá Tá, para tá dando ver? pra ver. Tá. Então, ó, nós temos aqui, né, esse primeiro campo aqui, que é da vulnerabilidade biológica. Então, Uhum, quem fez a pergunta aí da questão, né, da questão da comida, é, ele tem toda essa sensação que a reação gente de chama alarme. de reação de alarme, né, que é a taquicardia, a falta de ar, né, a dispneia, essa dor no Uhum, peito, a sensação de que o peito está se fechando, né, que eu tô com uhum, aquele coração apertado. A despersonalização, que é quando eu
chego ao ponto de nem conseguir mais me ver na situação, né? Eu tô tão confuso que eu já não consigo mais me enxergar, né? Como se eu tivesse perdido contato comigo mesmo. Então, quando a gente tem essa vulnerabilidade biológica, e como a gente falou lá no comecinho, que a gente aprende formas equivocadas, né, de manejar a nossa ansiedade, você tem uma memória de, por exemplo, eu comi um chocolate e me senti menos ansioso, né? Aquela dor no peito diminuiu, aquela dispneia diminuiu. E você fez essa associação de que comer o chocolate foi bom, né? Acontece que é uma forma de manejo, sim, mas não é uma forma funcional, né? Que vai te dar um resultado no final que você se sinta realmente bem. Ela é passageira, né? Então, e também tem a questão do prazer, né? Do prazer que isso dá. Isso gera, né? Então, na tentativa de você interromper essa vulnerabilidade biológica, você vai fazer aquilo, né, que você aprendeu. Eu não estou conseguindo dormir, eu vou começar a assistir um filme. Meia-noite eu acordei, estou muito ansioso, e eu penso, se eu começar a assistir um filme agora, eu vou esquecer o que eu estou pensando e tudo vai ficar bem, né? Acontece que você interrompeu um ciclo importante do seu sono, né? É uma forma que naquele momento vai te dar uma vantagem, mas não vai resolver, né? Então a gente interrompe esse ciclo acreditando que eu vou interromper, né, o ciclo da ansiedade, mas ele não vai, ele vai dar uma pausa, mas depois ele volta. A tendência é voltar maior, né? Porque vem esses pensamentos que você falou, Ediane. Pensamento de culpa, pensamento de punição, né? Então, a gente tem esse lado aqui da vulnerabilidade biológica que é muito importante da gente aprender sobre a ansiedade, porque ela vai nos dar um caminho muito importante da gente aprender a manejar esse ciclo. É verdade. É verdade. E teve uma outra pergunta, não, um comentário que eu acho que é interessante a gente falar também. A Sirlene, ela fala que a ansiedade reflete nela através da falta de ar, a respiração não completa. Isso é uma das experiências que o ansioso tem, né? Então, assim, explicando um pouco sobre a parte fisiológica, né, da ansiedade, que no momento de ansiedade, no momento que a gente está preparado para alguma coisa, porque a ansiedade é, logicamente, você está se preparando para a luta ou para fuga, né? Você está preparando para reagir ou para você fugir. Então, nesse momento que você tem essa reação de falta de ar, é um momento de paralisação, né? É um momento de que você está paralisando. Quando você está iniciando uma situação que vai te gerar ansiedade, comece a prestar atenção em como está a sua respiração. Porque a nossa respiração ela vai mudar, né? Quando a gente sente medo, quando a gente está com pressa, quando a gente está com raiva, quando a gente está feliz, quando a gente está triste, né? Toda a nossa respiração muda. Então, no momento de ansiedade, que é um momento de preparação, de preocupação e de preparação para alguma coisa, e na maioria das vezes a gente pensa, o ansioso vai pensar na questão do pior que está por vir, né? A respiração ela vai mudar. Né? Então, muitas pessoas falam assim, meu coração parece que vai parar, ou me dá taquicardia, né? E a sua respiração muda. Então, você vai começar a ter uma respiração mais rápida. E essa respiração mais rápida, ela vai mandar menos oxigenação para o seu cérebro. Então, o pensamento, ele vai ficar... ele vai ser afetado, né? A percepção das coisas, né? Vai ficar difusa. E aí vai ter uma alteração. Não só física, mas mental. Então, observar. E, assim, uma das coisas que nós no nosso estudo, né, Ivana, a gente só vai pincelar mesmo sobre esse assunto, porque nós amamos, né, o Mindfulness.
Mas uma das técnicas que a gente tem visto muito resultado é a técnica da meditação. O que que é isso, né? A meditação, ela traz pra gente um momento em que a gente não vai pensar em nada. Então, esse é o processo que muitas vezes a gente precisa ver, porque nós estamos numa sociedade muito rápida, tudo é muito rápido, tecnologia, tipo, avançou, né, demais e o dia a dia, o corre-corre, a rotina muito acelerada. Então, se a gente for perguntar para as pessoas sobre o transtorno de ansiedade, milhões de pessoas já estão com o transtorno de ansiedade. Fora o que a Organização Mundial de Saúde não consegue, né, mensurar, porque isso são de pessoas que buscam tratamento, né? Então, assim, por quê? Porque é uma correria, a vida mesmo, o capitalismo e tudo mais. Então, todo esse processo acelerado, a gente não para prestar atenção em como está a nossa respiração, porque isso é uma coisa automática. Para de respirar para ver se você não presta atenção na sua respiração, né? Isso mesmo. Verdade. É verdade. Então, a primeira coisa, Sirlene, que eu te falo é você experimentar esse processo mesmo de não pensar em nada. E como fazer isso, né? Vamos deixar vocês na curiosidade aí fazer uma outra live sobre isso. Uma outra live sobre mindfulness, gente. Eu já fiquei na agenda que depois a Edilane só vai marcar a data. Isso mesmo. Eu gosto muito, aproveitando aqui, né? Deixa eu só dar um oi aqui. A Nina dela, que é a Aline, vulgo Aline, ela coloca, né, que a ansiedade é uma dificuldade para ela ainda, né? Que ela lidava como um campo de guerra na vida, né? E que agora ela se vê como se fosse num jogo de xadrez. Isso é muito legal, Aline, ouvir isso de você. É verdade. Exposto, né? Obrigada pelo seu comentário. Uma pessoa muito disciplinada, que estuda muito, né? E tá aí persistente no trabalho de se conhecer e se melhorar. Você parabéns. E a vida é isso mesmo, a gente vai dando é como uma dança, né? A gente vai dando uns passinhos em conjunto aí pra gente conseguir manejar as coisas. Quero fazer um comentário para a Sirlene, e aproveitando o gancho do que você falou, né? Eu vou pedir para você não pensar na cor vermelha. Não pense na cor vermelha. Como? Você fez um esforço para não pensar, né? Quando a gente se impõe a tarefa de não pensar, parece que ele vem como uma pancada na nossa cabeça, né? Acontece que a gente tem lugares em nós que nos ajudam a diminuir a velocidade do pensamento, né? Que é o nosso corpo. Então, utilizar comportamentos antagônicos, ou melhor dizendo, diferentes do da ansiedade, funciona também. Por exemplo, observe o seu corpo quando você está ansiosa. Você está com as mãos tensas, com os ombros tensos, com o abdômen preso, né? Com as pernas tensas. Observe o seu corpo, faça esse que a gente chama de escaneamento, né? Isso mesmo. Escaneamento do seu corpo e observa aonde está a sua ansiedade. Onde ela está? Está no maxilar? Está no olho? Tá na cabeça, tá nas mãos, né? Olha para o seu corpo, né? Olha para onde ela tá e tenta fazer o contrário, respirando e fazendo o contrário. É muito legal. Isso já estou dando spoiler do nosso próximo episódio. Tá? Isso mesmo, é verdade. Anota aí, pessoal, dica, escaneamento corporal e respiração lá naquele lugar onde você está sentindo a sua ansiedade. Ajuda a você controlar essa respiração que está embotada, esse pensamento que está acelerado, e vai ser bem eficiente para você ter uma forma mais efetiva, mais funcional para você gerenciar essa ansiedade.
Uhum. E aproveitando esse gancho aí do que você está falando, né, Ivana, é importante também você fazer todo esse processo e além de, depois disso, né, você começar a experimentar e começar a identificar quais emoções você estava passando naquele momento, quais emoções você experimentou. Por que que é Verdade. importante isso? As nossas emoções nos contam também, né? O que realmente está acontecendo. E às vezes a gente nomeia de forma equivocada também as nossas emoções. Talvez você está Sim. frustrado com alguma coisa, mas você fala, eu estou ansioso, né? Uhum. E às vezes mesmo pelo fato de não conseguir identificar, talvez a pessoa ela vai sempre nomear que é ansiedade, ou ela vai fugir da ansiedade e vai dizer que está estressado, ou outra Boa. coisa, ou outras coisas, né? Outras emoções. Então, assim, identificar, aprender a identificar as emoções é muito importante também em todo esse processo de autoconhecimento. Gente, ó, topíssima essa dica sua, viu? A gente precisaria de muitas lives. Eu acho que a gente vai ter que fazer, na verdade, igual a gente faz, sabe? Fazer série. Mas, O que vocês acham, gente? Fala aí pra é, gente. manda aí pra nós. Mas olha, filminho de criança, mamão com açúcar, pega a pipoca, vai assistir divertidamente. Gente, Divertidamente, eu sempre. maravilhoso. Parece É bobinho, mas não incrível. é. Para nós, na psicologia, funciona muito como uma forma de psicoeducar o paciente para ele entender que tristeza Uhum. é ótimo, a gente precisa viver a tristeza, né? Não vou dar spoiler do Precisamos filme da para vocês. raiva. Vocês vão perceber que no final, quem salva tudo é uma emoção que a gente mais tem medo dela, né? É, Então, de fato. assista divertidamente. Pega a pipoca e já sai daqui da live e já vai assistir divertidamente. Para a gente Isso aprender. mesmo. São emoções básicas, né? Isso. A ansiedade, ela É, não é uma emoção básica, ela é uma emoção disfarce. A gente põe o nome isso. dela porque a gente não quer falar de tristeza, a gente não quer falar de medo, a gente não quer falar de um monte de outra coisa, né? A gente Então, não quer falar de raiva, tá? né? E assim, eu vou ter uma pergunta, né? Eu até soltei uma enquete lá antes da gente soltar a live e uma pessoa perguntou, né? Teve uma pergunta de como lidar com a Tricotilomania. gente, Quase que saiu. tricotilomania, a gente estava conversando, E interessante essa pergunta, né? Porque quando a gente já fala da tricotilomania, já estamos falando de uma patologia e que precisa sim de tratamento, né? Como a Ivana falou no início, existem vários tipos de ansiedade. Existem vários, dentro dos eixos da ansiedade, existem vários transtornos. Então, assim, não é algo que começou agora, né? É uma situação que e que, o que é... Não, vamos explicar, né, gente, o que Vamos é. falar, né? Vamos falar o que é tricotilomania. É É a mania de isso, fazer a tricot... tricô. Não, E não. não, é a mania de arrancar pelos, cabelos, né? Pelos, Tem pessoas que arrancam cabelos na cabeça, sobrancelha, cílios, né? sim. Onde tiver um conjunto maior de pelos, cabelos, a pessoa vai tirando e ali já algo assim se torna uma questão muito habitual, né, da pessoa começar a fazer isso e ela vai perdendo pelos mesmo. Tem uma perda considerável. É um transtorno que ele tem essa aparência, né, da ansiedade, mas ele Sim, também está dentro do que a gente chama do controle de impulsos, né? Então, é um isso, transtorno que ele navega nessas duas áreas, né? Porque a pessoa isso. E a pessoa ela não consegue ter impulsiva um controle mesmo, né? Ela não consegue e segurar. falta de Uhum, controle. Exato. isso. Mas E é um precisa de transtorno que precisa muito de tratamento, né? tratamento. Gente, Um transtorno que precisa muito de uma equipe, né? Não é só um tipo de acompanhamento, né?
Ele se assemelha, né, a casos de automutilação, né? Porque a pessoa começa Isso, a criar a se deformidade. cortar, Então, isso, assim, é um transtorno que precisa ser muito acompanhado. Geralmente, a terapia cognitivo-comportamental tem uma eficiência bem rápida sim, para o manejo da tricotilomania, né? Porque isso, um trabalho comportamental, da pessoa entender todo esse processo emocional dela, do porquê que ela leva a mãozinha lá para tirar, né? uhum, Tem a ver com essa questão do uhum, controle, entender a razão emocional desse comportamento. isso mesmo. E para a gente finalizar, né, nós estamos nos últimos minutos e a live vai cair, né? Só para a gente poder entender melhor sobre isso, né, dentro do quadro que a gente trabalha muito na terapia cognitiva, que nós já falamos muito aqui, então só para fechar, toda ansiedade ou qualquer transtorno emocional ou qualquer experimento que você tem emocional disfuncional, né, existe uma situação, mas não necessariamente, ou não vai ser a situação que vai te trazer o comportamento de fuga ou de ansiedade. Existe sim um pensamento, né, uma interpretação desse pensamento. Isso vai gerar uma emoção e, no final, o comportamento. Então, se nós mudarmos a forma de pensar e de interpretar as coisas, nós mudamos as emoções. E aí o comportamento também vai ter uma alteração considerável. Então, sempre lembrando que a minha forma de pensar, a minha forma de interpretar as situações me levam a eu me sentir ansioso, não necessariamente a situação. Explicou em menos de um minuto a TCC. Bacana. E para ficar, né, melhor ainda, a gente tem aquele ditado, né, que todo mundo conhece: a vida tem a cor que a gente pinta, né? Isso mesmo. Ela olha para essa frase com muito amor, com muita paixão, né? Porque ela, na primeira parte dela, né, a vida tem a cor que a vida tem a cor, né? Então a vida ela tem quantas cores existem no mundo, gente? Infinitas, né? Olha para o céu, olha para uma foto, infinitas. Que a gente pinta, e aí a sua escolha, é como que você olha para aquilo, é como que você interpreta, né? Então, isso faz muito sentido para a gente, quando a gente vai fazer esse processo de autoconhecimento dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai olhar muito para isso, né? Mas como que chegamos até aqui, né? E de maneira também, gente, muito intuitiva, nada a forceps, nada né, que seja uma coisa que te cause maior dor ou maior sofrimento. Pelo contrário, que te ajuda a entrar nesse processo com muito amor, com muita compaixão, né? Se apaixonando pela sua melhor versão, porque todos nós temos uma versão muito linda de nós mesmos. Que é a nossa essência, a nossa verdade, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente foi construído, né? Então a gente tem a família, tem os amigos, as pessoas que fazem parte da nossa história, que colorem a nossa vida, né? E tudo isso vai formando na gente um pouquinho de nós, né? Vai enchendo as nossas caixinhas. E a gente, dentro da terapia, a gente vai buscando, né? Muito amor, com muita gentileza, com muita compaixão, né? Deixando o paciente experimentar cada uma dessas emoções que vão aparecendo. Deixa vir, né? A gente acolhe, a gente abraça. Né? Terapia é verdade. amor. É verdade. E nós amamos fazer esse trabalho, né, Ivana? E quem experimenta, quem experiencia tudo isso também sabe o quanto que a terapia ela pode sim ajudar as pessoas a mudar as suas vidas. Bom, aqui está contando para a gente, nós temos poucos segundos. Vamos aqui nos despedindo, agradecendo a todos vocês por estar aqui com a gente, né, por tirar esse momento de 1 hora aqui, né, um grande abraço para todos vocês. Ivana, muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo
para todos. Beijo pra Até todos. mais. Beijo. Até a próxima. Tchau.